Antes de você fechar os olhos essa noite, eu preciso que você ouça isso. Essa oração vai selar a sua semana com a proteção e a graça de Deus. E nenhuma força do mal vai conseguir roubar o que Ele fez por você nos últimos 7 dias. Se você chegou até esse vídeo agora, não foi por acaso. Deus te trouxe aqui porque Ele quer falar com o seu coração antes que essa noite de domingo termine. Fique até o final, porque eu tenho uma palavra especial para a sua vida ainda hoje. Comenta aqui embaixo: Deus, eu te agradeço por esta semana. Deixa esse comentário como um ato de fé antes de começar a orar. Domingo, 3 de maio de 2026. Que noite especial é essa? Um domingo que se encerra, uma semana que passa e o coração cheio de histórias. Algumas bonitas, outras pesadas, algumas que você ainda não entendeu direito, mas todas elas atravessadas pela mão fiel de Deus. Eu sei que essa semana pode ter sido cansativa. Eu sei que talvez você tenha chegado até esse domingo com mais perguntas do que respostas. Mas antes de você deitar, antes de apagar a luz, eu quero te convidar a fazer algo que vai mudar a maneira como você encerra cada semana da sua vida. Uma oração de gratidão genuína, do fundo da alma, para o Deus que nunca falhou. Vamos orar juntos agora. Feche os olhos se puder, respira fundo e abre o seu coração. Senhor Deus, Pai Celestial, eu venho diante da Tua presença nesse domingo à noite com o coração aberto e a alma sedenta. Venho não porque sou perfeito, não porque fiz tudo certo essa semana, mas porque Tu és bom, porque Tu és fiel e porque o Teu amor por mim não depende dos meus méritos. Eu venho por causa de Jesus. Eu venho coberto pelo Seu sangue precioso e nesse lugar sagrado de oração, eu me rendo completamente ao Teu cuidado. Senhor, antes de qualquer coisa, eu quero Te agradecer. Eu quero Te agradecer pela semana que passou. Sim, Pai, por essa semana inteira, desde a segunda-feira de manhã até agora, nesse domingo à noite. Por cada hora que Tu me sustentaste quando eu não sabia que precisava de sustento. Por cada vez que Tu afastaste o perigo que eu nem vi chegar. Por cada amanhecer que Tu me deste como um presente, e eu, às vezes, nem percebi o quanto aquilo era precioso. Eu sei, Senhor, que muitas vezes eu acordo e não Te agradeço pelo simples dom de estar vivo. Muitas vezes eu reclamo do que não tenho e esqueço de celebrar o que Tu já me deste. Mas hoje, agora, nessa noite, eu quero corrigir isso. Eu quero ser um filho grato. Eu quero ser alguém que não passa por Tuas bênçãos sem percebê-las. Por isso eu Te digo: obrigado, Senhor. Obrigado pelo teto sobre a minha cabeça. Obrigado pelo pão que não faltou. Obrigado pela saúde que Tu preservaste nessa semana. Obrigado pelo emprego, pela família, pelos amigos que Tu colocaste ao meu lado. Obrigado pelas pessoas que me amam. Obrigado até pelas situações difíceis, porque eu sei que nada passa pela Tua mão sem que Tua sabedoria esteja presente. Pai, essa semana teve momentos em que eu me senti cansado, momentos em que eu duvidei, momentos em que o peso da vida pareceu grande demais para os meus ombros. Talvez eu tenha chorado em silêncio numa noite em que ninguém estava vendo. Talvez eu tenha ficado ansioso com uma situação que ainda não tem resolução. Talvez eu tenha sentido o desânimo bater na porta do meu coração. E ainda assim, Tu estiveste lá. Ainda assim, a Tua presença não me abandonou. O Teu Salmo 121 diz que o Senhor é o meu guarda, que Tu não dormitas nem dormes. E eu vi isso essa semana, Senhor. Eu vi a Tua mão agindo em silêncio, trabalhando nos bastidores da minha vida, arrumando o que eu sozinho jamais conseguiria arrumar. Às vezes eu não entendo o Teu tempo, Pai. Às vezes eu fico impaciente, esperando uma resposta que ainda não chegou. Mas hoje à noite eu escolho confiar. Hoje à noite eu digo com fé: Deus está no controle. Deus sabe o que está fazendo. E o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se você também acredita que Deus está no controle da sua
Vida, escreve aqui embaixo. Eu confio em Ti, Senhor. Isso é uma declaração de fé poderosa. Senhor Jesus, eu quero Te agradecer especialmente agora. Tu que saíste do trono do Pai, assumiste carne humana, sentiste fome, cansaço, dor e rejeição. Tudo isso por mim. Tu carregaste na cruz o peso dos meus pecados dessa semana. Os momentos em que eu falhei, as palavras que eu não deveria ter dito, os pensamentos que eu não deveria ter alimentado, as vezes em que eu coloquei outras coisas antes de Ti, e mesmo assim, Tu me olhas com amor. Mesmo assim, Tu me dizes: venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. Que promessa poderosa é essa, Jesus? Tu não me pedes que eu chegue perfeito. Tu me pedes que eu chegue, só isso. Que eu chegue como eu sou, com os meus cacos, com os meus fracassos, com a minha canseira de domingo à noite, e Tu cuidas do resto. Então agora, Senhor, eu entrego para Ti o que ficou dessa semana. Entrego as mágoas que eu ainda estou carregando. Entrego as preocupações que têm tirado o meu sono. Entrego as relações que estão doendo. Entrego o futuro que eu não consigo enxergar ainda. Entrego tudo o que está nas minhas mãos e que deveria estar nas Tuas. Eu solto, Senhor. Eu confio. Eu creio. Espírito Santo, Tu que és o Consolador, o Ajudador, a presença de Deus que habita em mim, eu Te peço agora que Tu envolvas a minha vida nessa noite de domingo, que Tu cubras cada membro da minha família com o Teu manto de proteção. Minha casa, Senhor, que nenhum mal se aproxime dela, que os Teus anjos acampem ao redor de nós, como o Teu Salmo 34 declara. Eu oro por cada pessoa que está assistindo a essa oração agora. Cada filho Teu que chegou até aqui com o coração pesado, com o olho cheio de lágrima, com a fé balançando, mas ainda de pé. Senhor, toca neles agora, que essa oração seja um ponto de virada na vida de cada um. Que quando eles fecharem esse vídeo e deitarem a cabeça no travesseiro, eles sintam a Tua paz, aquela paz que ultrapassa todo entendimento, como diz Filipenses 4:7. Para aquele que perdeu o emprego essa semana, Senhor, Tu és Jeová Jiré, o provedor. Abre portas que nenhum homem pode fechar. Para aquele que recebeu um diagnóstico difícil, Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura. O mesmo Deus que sarou o cego, o mesmo Deus que levantou Lázaro. Esse mesmo Deus ainda está ativo e poderoso. Para aquele que está sozinho nessa noite, Tu és o Deus que não abandona. Tu és o Pai do filho pródigo, que corre ao encontro do filho, enquanto ele ainda está longe. Tu és o pastor, que deixa as 99 ovelhas para encontrar a que está perdida. Para aquele que está com o casamento em crise, Senhor, o que Deus uniu, o homem não separa. Age na vida do casal, restaura o amor, a comunicação, o respeito. Para aquele que está com os filhos longe de Deus, como a Ana que clamou por Samuel, como a mãe síria que não desistiu de pedir a Jesus pela filha. Eu oro para que cada filho pródigo que está longe do Pai Celestial tenha o coração tocado, amolecido e seja trazido de volta para o lar da fé. Para aquele que está com dívidas e dificuldades financeiras, Deus, Tu cuidas dos passarinhos do céu que não semeiam nem colhem, e ainda assim Tu os alimentas. Quanto mais Tu não cuidarás dos Teus filhos. Abre as fontes da prosperidade, Senhor. Transforma a escassez em abundância para a Tua glória. Pai, esta oração não é só minha. Ela pertence a cada pessoa que está aqui, cada nome que Tu conheces, que Tu gravaste na palma das Tuas mãos, como diz Isaías 49:16. Senhor, atende cada um no ponto específico da sua necessidade. Agora, Senhor, eu quero declarar sobre essa semana que começa amanhã, porque a gratidão não é só olhar para trás. Ela também é fé que declara o futuro com confiança. Eu declaro que a semana que começa amanhã de manhã, na segunda-feira, será uma semana de vitórias. Será uma semana em que as promessas de Deus avançarão na minha vida. Será uma semana em que eu verei a mão do Senhor agindo em situações que eu já tinha desistido de esperar.
eu declaro que a tua bênção vai me alcançar no trabalho, nos negócios, nos estudos. Eu declaro que as portas certas serão abertas e as erradas serão fechadas antes que eu entre. Eu declaro saúde, Senhor. Declaro paz na minha mente, alegria no meu coração. Declaro que o Espírito Santo vai me guiar em cada decisão que eu precisar tomar. E eu declaro que o diabo não terá lugar nessa semana. Ele não terá lugar na minha casa, na minha mente, nos meus relacionamentos. Porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo, como diz 1 João 4,4. E o Senhor dos Exércitos está do meu lado. Então de quem eu me temerei? Senhor, eu encerro essa semana com o coração pleno de gratidão. Não porque tudo foi perfeito, não porque tudo foi fácil, mas porque Tu estiveste comigo em cada momento. Porque Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Porque o Teu amor é eterno e a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Como diz Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor não têm fim, as suas compaixões não se esgotam. Renovam-se cada manhã. Grande é a Tua fidelidade. Grande é a Tua fidelidade, Senhor. Eu experimento isso, eu sinto isso. E eu quero que a minha vida inteira seja um testemunho vivo da Tua bondade. Agora, Pai, enquanto essa noite de domingo se fecha, enquanto essa semana se encerra, eu me deito sob o Teu cuidado, que os Teus anjos guardem o meu sono, que Tu me concedas um descanso restaurador, um sono tranquilo, sonhos guiados pelo Teu Espírito, que quando eu acordar amanhã, eu acorde com renovação, com energia, com propósito, com a certeza de que Tu já foste à frente e preparastes o caminho para mim. Eu oro tudo isso no nome que está acima de todo nome, no nome que faz os joelhos se dobrarem no céu, na terra e debaixo da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou e hoje está sentado à direita do Pai, intercedendo por mim. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, se você sentiu a presença de Deus agindo agora, eu quero te pedir uma coisa muito simples. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa dessa palavra hoje. Pode ser aquele familiar que está passando por um momento difícil, aquele amigo que anda longe de Deus, aquela pessoa que você sabe que precisa dessa oração antes de dormir. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para levar essa bênção adiante. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve agora e ativa o sininho. Porque toda semana tem uma nova oração esperando por você. Toda semana tem uma nova palavra de Deus para a sua vida. Antes de ir, comenta aqui uma coisa pela qual você é grato a Deus essa semana. Pode ser uma coisa simples, mas declare, porque a gratidão abre as portas para novas bênçãos, e eu quero ler o seu comentário. Que Deus te abençoe, que Ele guarde o teu sono essa noite, e que amanhã, quando você abrir os olhos, a primeira coisa que você sinta seja a certeza de que Ele está com você. Boa noite e até a próxima oração.